que é importante para que vocês vejam um sistema funcional, com tudo que nós vimos até agora. Esse sistema WebIFRO, que é o que vocês estão vendo agora, ele foi um sistema feito com os recursos que nós estudamos em sala. Então ele tem um cadastro, que tem um formulário, e uma listagem que faz uma pesquisa no banco de dados e traz a informação. Esses códigos estarão hoje disponíveis para vocês lá no ambiente virtual. O importante é que vocês vejam as operações que vocês estão estudando em funcionamento e posteriormente vocês possam praticar isso com os arquivos. Dentro desse sistema, nós temos duas operações básicas, o cadastro e a listagem, simplesmente. Essas operações, elas foram incluído a elas a utilização do jQuery, que é o tema da aula de hoje. Foi incluída a ela, então, a possibilidade de iteração melhor, de melhor navegação para o usuário. Vamos ver como. No cadastro de cliente, observem que eu não fui por uma nova página, eu abri uma tela, uma pequena tela, um pequeno frame dentro da mesma página que eu estou. Ou seja, isso facilita para o cliente. Olha lá, eu abri e tem algumas interações nos campos em que eu estou. Se eu colocar o campo no nome, ele me mostra uma interação abaixo. Olha, digite o nome completo do cliente. Digite a cidade do cliente. Digite o estado do cliente. É um formulário comum, como nós vimos em sala. É um input do tipo text. Vamos digitar um exemplo aqui. Maria do Carmo. Maria do Carmo. Maria do Carmo é de Vilhena, e do Polo de Vilhena. E nós temos aqui Rondônia. Então, Maria do Carmo, Vilhena, Rondônia. Observem agora uma nova interação. Eu vou confirmar a operação e esse formulário foi enviado para uma página chamada Processa Cadastro Cliente. Processa Cadastro Cliente. Vocês lembram que todo formulário tem uma action? Esta action daquele formulário envia para esta página. Processa Cadastro Cliente. Nessa página eu criei uma pequena interação, que é um pequeno diálogo que tem um OK. Ou seja, quando o usuário fechar pelo OK, ele volta para a tela inicial, deixando a tela preparada para um novo cadastro. Na listagem de clientes, nós simplesmente fazemos uma pesquisa no banco de dados e mostramos os dados já cadastrados. Olhem aqui a Maria do Carmo, de Vilhena, Rondônia. Aqui nós temos outros cadastros. Alan, João, Carlos da Silva. Aqui ao lado nós colocamos uma função de editar. Depois que vocês passarem a utilizar melhor o MySQL Query, que foi tema da nossa aula passada, vocês poderão ou saberão como fazer a inclusão, a edição, a inserção de qualquer dado. Para editar um dado, basta clicar no botão criados daquele usuário. Então eu coloquei Maria do Carmo, mas se o nome por acaso fosse somente Maria Carmo, vamos atualizar. Observe-se que eu sempre tenho um feedback, que é a interação final, a tela final. Então, após a confirmação, eu volto para a minha tela principal. Bom, esse pequeno exemplo nos mostra a interatividade com o banco de dados, nos mostra uma interface um pouco mais amigável do que uma página sem nada. Essa interatividade ela é feita utilizando o jQuery, que é o tema da nossa aula de hoje. Então vamos ver onde encontrar o jQuery. Vocês vão pesquisar na internet por jQuery.com, jQuery.com. Esse é o site oficial do framework. Aqui vocês têm acesso ao download para instalação local. Lembre da instalação local, tem o CDN e tem a instalação local. Há outras versões do jQuery, a documentação
que tem tudo, absolutamente tudo que vocês precisam sobre o framework. Há um blog de discussão, plugins e uma visualização dos browsers que hoje suportam o jQuery. Aqui embaixo, alguns recursos. Dos mais importantes aqui tem o Centro de Aprendizagem jQuery. Aqui existe muita gente que compartilha informações, conhecimentos sobre a ferramenta. Um texto sobre o que é o jQuery. Aqui abaixo vocês têm membros que utilizam jQuery em suas bases. Aqui, os projetos jQuery, para onde a ferramenta, o framework jQuery está se voltando. Nós vamos ver, vamos rapidamente dar um overview, uma passagem sobre isso. jQuery User Interface é um projeto jQuery voltado para a interface do usuário, que é aquela telinha que nós fizemos lá no nosso projeto. jQuery Mobile é o projeto voltado exclusivamente para dispositivos móveis. Então ele cria interfaces de navegação para dispositivos móveis. JUnit Test é o jQuery voltado para teste de dados, teste de utilização de dados. Sizlow, CSS Select Engine, é o CSS, o jQuery voltado para engenharia de criação visual de temas para o CSS. Então, observe que é uma ferramenta, um framework muito poderoso no quesito interação com o usuário. Aqui abaixo nós temos um pequeno briefing de como são feitas as declarações, como são criados os eventos, como são criadas as interações via Ajax, que vocês já devem ter ouvido falar. Então, aqui neste site existem muitos e muitos exemplos que podem melhorar e podem servir de base para os experimentos de vocês. Um outro site útil é o jQuery UI, que é aquele de interface que nós vimos agora há pouco, usa interface. Ele tem todos os exemplos prontos para que você possa simplesmente copiar e colar dentro do seu projeto. Por exemplo, nós temos aqui o tooltip. Eu vou mostrar que é o que nós utilizamos lá na aplicação. Olha só. Eu coloco o mouse no elemento e ele me exibe uma dica de tela sobre esse elemento. Como criar isso? Como fazer isso? Aqui embaixo tem o código-fonte mostrando como fazer. Observem a declaração CDN, a declaração do tooltip dos elementos. Simplesmente assim nós fazemos um tooltip funcionar. Um outro exemplo que é o diálogo, que foi utilizado também lá no nosso projeto. Observem o diálogo, como ele é feito. Ele é um elemento prático que pode ser movimentado em tela. Aqui ao lado sempre existem outros exemplos de como fazê-lo funcionar. E aqui embaixo, como escrever esse código. Gente, se vocês copiarem e colarem isso daqui numa página HTML ou PHP, o código vai ser absolutamente funcional. Basta que vocês copiem o código-fonte. Então, aqui no jQuery UI, vocês têm acesso a todos os elementos de interface que precisam, além de suporte, blog, desenvolvimento, temas pré-prontos, caso vocês não queiram o tema padrão do jQuery, links importantes, muita coisa relacionada à ferramenta. É um site de fácil navegação e vocês podem a qualquer momento ter acesso a ele. Então, essa interatividade do nosso projeto, ela é criada através do jQuery, ok? Bom, eu quero mostrar para vocês o código-fonte da nossa aplicação. Primeiro, a index, que é a página principal. Na index nós temos a declaração do CDN, como eu já mostrei. Nós temos a declaração do diálogo, que é aquela telinha, e o botão que abre o diálogo. Então olha só o que foi feito aqui. Aqui eu tenho o diálogo e o botão de abrir.
Simples assim. No cadastro do cliente, que é uma outra página que eu incluo dentro do diálogo, eu tenho um formulário para quando eu estou editando a informação. Qual é a diferença? Gente, esse formulário é exatamente como nós vimos em sala. Vocês lembram do formulário? É um form que tem uma action. Ele está enviando para processo, cadastro cliente, lembram disso? Usando o método post. A diferença deste formulário para este aqui embaixo é que aqui em cima eu estou passando o código, porque na alteração eu preciso saber qual dado eu vou alterar. E só o código me dá essa informação. Todo o resto é o que nós vimos em sala. Olha lá, conexão IFRO, MySQL Connection, localhost usuário e senha. Se houver erro, utilize o MySQL erro. Aqui nós selecionamos o banco, que é o DB-IFRO, como nós vimos em sala. Aqui tem uma instrução, que é o select, que vocês viram com o professor de banco de dados, que faz uma seleção de dados lá no banco de dados. E aqui o MySQL Query, o famoso MySQL Query, que serve para executar essa instrução. Muito simples. A página de processamento, que é a principal página que nós temos aqui, ela recebe os dados do formulário. Vocês lembram dos dados? Nós estamos recebendo ele via post. Olha aqui o post. Nós estamos recebendo o nome, a cidade e também, quando receber o código, ele insere o dado. Quando não, ele atualiza. A mesma coisa, lembre disso, dentro do escopo PHP. Nós conectamos ao banco, nós selecionamos o banco de dados e executamos o MySQL Query. Muito simples, gente. E aqui embaixo o diálogo que faz aquela iteração diferenciada na tela. Muito simples. No listar clientes, também a mesma coisa. Temos a conexão com o banco de dados, MySQL Connection. Temos o MySQL Query, que vai selecionar todos os clientes da tabela cliente. E o while, que neste caso em especial, cria uma tabela na tela para mostrar os dados melhor organizados. Bom, essa iteração cria esse sistema, que lista os dados através de uma tabela. Observem que foi criada uma tabela aqui. E o primeiro cria a tela de cadastro. Dessa forma, nós criamos uma iteração melhor, uma boa navegabilidade e proporcionamos ao nosso cliente uma melhor experiência visual dentro do projeto.